Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, amém. Marcos, capítulo de número 5. Versos 25 em diante, diz assim o texto. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e que já havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe na sua veste. Porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Foi, tocou-lhe e imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, percebendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E você diz amém. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! A mulher do fluxo de sangue é uma mulher que sofreu muito. O texto diz que ela já padecia há 12 anos. Quantos anos? 12. Vamos lá, deixa eu ver se você está comigo. Quantos anos? 12 anos. Há 12 anos ela padecia. Gente, 12 anos. Não são 12 meses, não são 12 horas, não são 12 dias. É muito tempo perdendo sangue. Ela é uma mulher hemorrágica. E uma mulher hemorrágica num tempo muito difícil. Num tempo em que, segundo a visão e a orientação da lei mosaica, ela era tida por causa desta enfermidade como uma mulher imunda naquela época. Eu disse suja ou imunda? E tem diferença, irmã Camila? Tem. Não é que sujeira seja bom e nem favorável, de modo nenhum. Mas normalmente aquilo que está sujo faz com que a gente tenha algum nível de tolerância um pouco mais estendida do que aquilo que está imundo. Justamente por isso, a variação dessas duas palavras. Por exemplo, se você estiver muito apertada para ir em um banheiro, dependendo do seu nível de necessidade, ainda que ele esteja sujo, você dá um jeito de usar devido à sua necessidade. Agora, também já teve gente que, apesar da necessidade, entrou num pé e saiu no outro. E quando alguém pergunta do lado de fora: ué, tá fechado? Você diz: não, tá aberto, só que está imundo, intransitável. Então, imundo, nesse contexto, está muito próximo à palavra intolerável para a situação daquela mulher. E segundo a lei, ela era tida como uma mulher imunda e por isso não podia ter determinados níveis de tolerância para a sociedade da época e para a maneira como ela vivia. Por causa do sangue, ela era tida como uma mulher imunda. Ela perde este sangue há 12 anos. Então nós também podemos afirmar que ela está há 12 anos segregada daquela sociedade, 12 anos afastada da sua comunidade de fé, dos seus irmãos, das festas, das celebrações, dos ritos da cultura judaizante, por causa da sua condição de hemorragia e de imundícia. Então veja bem, ela já tem o problema da hemorragia, o problema do sangue. Esse sangue está minando, ela não perde de uma vez, ela vai perdendo aos poucos. Completa aí, gente, ela vai perdendo. Por isso a gente usa o termo minar. O que é minar? Minar é perder aos poucos. E o problema de minar é que quando você perde aos poucos, às vezes você não tem consciência do tanto que já perdeu por vir perdendo aos poucos. Esse é o problema, perder aos poucos. Quem é que já teve uma goteira em casa? Né? Não precisa levantar a mão, não. Ela vai caindo uma gota por vez, não é? Só que às vezes você vai dormir, deixa a panela, o balde, a bacia lá, quando acorda, às vezes até transbordando.
quando aquilo tudo que você perdeu está concentrado num recipiente, você diz, rapaz, quanta água desceu nessa noite, hein? Ou nesse dia, olha quanta chuva. Olha quanta água nessa goteira. Se você deixar a gota caindo, sem balde, sem nada, vez ou outra você vai limpar, vai secar e vai varrer, mas não vai se dar conta do tamanho do nível do vazamento. Porque perder aos poucos te dá a impressão de que é só um pouco, porque você só vê saindo um pouco, perdendo um pouco. Mas quando você concentra o conjunto desse pouco dentro de um recipiente, você se assusta, você diz, espera aí, parece pouco, mas por minar há muito tempo não é pouco, é? Você imagina 12 anos minando sangue, 12 anos perdendo. Às vezes é melhor até uma perda radical para a gente ter noção do que está passando, do que viver esse processo minatório. Você quer ver? Se você sofre um acidente e sai muito sangue, ninguém traz um remedinho paliativo para você. Ah, toma isso aqui que passa. Imagina, o dedo quase fora da mão. Ah, tome um remedinho que passa. Que remedinho? Me leve para o médico, eu estou sangrando. Que remedinho? Meu dedo está caindo, eu preciso de pontos. Porque é radical, você vê que está perdendo muito sangue. Agora, você tem dores de cabeça que talvez podem esconder uma enfermidade grave. Mas porque vive se automedicando, você não dá importância. Porque é só um pouco. Dói um pouco hoje, dói um pouco amanhã. Calma que eu não quero te assustar, eu só quero que você entenda. E aí você não tem noção da gravidade do que está envolvendo aquilo. Essa mulher está minando um sangue. E tem gente aqui que tem áreas da vida que já há um tempo estão sendo minadas. E eu não preciso aqui forçar nenhum contexto. Todo mundo sabe que sangue é vida. Isso independe do contexto altamente profético. Sangue é vida. Todo mundo sabe que quem está perdendo sangue está perdendo. Mas imagine isso numa época que não há transfusão sanguínea. Imagine isso numa época em que não se pode repor o sangue que está sendo perdido. Quem está imaginando, diga eu. Agora imagine que este sangue, o retrato da palavra que Deus nos confia hoje, é para trazer o retrato das áreas das nossas vidas que estão sendo minadas. Aí você diz, eu não estou perdendo sangue, mas a gente já entendeu, sangue é vida. A pergunta é, você tem vivido de verdade, qualidade e plenitude de vida diante de Deus? Ou a sua vida também vem sendo minada há muito tempo e você já não percebe, ou se percebe não dá a devida importância, porque ainda está vivo, e se está vivo e ainda não está sangrando tanto, e se está vivo e ainda não perdeu tudo, e se está vivo e ainda aguenta mais um pouco, você não está dando importância a quanto está perdendo, a quanto está minando. Tem gente aqui que nessa manhã, nessa tarde, precisa entender o quanto já perdeu do sorriso, o quanto já perdeu da alegria, o quanto já perdeu do envolvimento com as coisas de Deus. Ai, irmã Camila, mas eu ainda estou aqui. Está aqui, mas a pergunta é, o quanto de você está aqui? O quanto de sua vida tem vivido a plenitude? Suas orações. Quanto de suas orações são rezas repetidas ou são orações sinceras? Tem gente aqui que está com a vida espiritual minando há muito tempo. Ora, mas já não ora do mesmo jeito. Canta, mas já não canta do mesmo jeito. Prega, mas já não prega do mesmo jeito. Crê, mas já não crê da mesma maneira. Sonha, mas já não sonha do mesmo jeito. Caminha, mas já não caminhava como caminhava antes. E alguém diz, é só um pouco. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, você não está entendendo que este pouco está tirando de você muito. E se você não se despertar para o estancamento deste mal, daqui a pouco você verá que não tem só um pouco. Porque minar tem isso, ele vai tirando um pouco, sem você perceber que está te roubando muito, até que quando você se dá conta, você já não tem mais nada, porque este mal te arrancou. Já não ora do mesmo jeito, já não vive do mesmo jeito, já não celebra da mesma maneira, já não sente o mesmo prazer que sentia com seu marido, já não trabalha com a mesma alegria. Esse seu terceiro filho já não está sendo educado com a mesma disposição que o primeiro foi. Sua vida na igreja já não é mais a mesma. E você diz, é só um pouco, a vida é assim, um pouco. Só que o Senhor não veio para te dar um pouco de vida. O Senhor não veio para que você vivesse uma vida medíocre. O Senhor não veio para você terminar os seus dias como uma pilha que está se desgastando. Isso aí fala sobre o seu exterior. E Paulo diz, quanto mais ele fica assim do lado de fora, melhor está o meu interior. Sabe o que ele está dizendo? Não podemos permitir com que áreas das nossas emoções, do nosso corpo sejam minadas, só porque não estão sendo vistas. Você não pode descredenciar ou descredibilizar a existência de um mal só porque ele não pode ser visto. Você não descredencia o vento quando levanta os seus cabelos.
Você não vê ele, mas sabe que ele está ali e ele provoca uma ação em você. Você não vê o oxigênio que os seus pulmões estão inspirando agora, mas é graças à quantidade de O2 presente nesse recinto que você consegue respirar e assistir esse culto. Camila, o que você está dizendo? Pare de apontar ou pare de fingir que não está doendo só porque não tem uma ferida. Pare de dizer que você não está perdendo em alguma área que você está perdendo só porque diferente dela você não está vendo o sangue diante dos seus olhos. Há pessoas aqui que já não tem mais a mesma gargalhada, não tem mais o mesmo timbre de alegria na voz. E você diz, mas está tudo bem, eu sou salva. Mas está tudo bem, eu sou crente. Como quem diz, eu posso sobreviver deste jeito. Mas Deus não quer que você empurre a vida como uma barriga. Eu vim para que tenhais vida, disse Jesus, e a tenhais em abundância. E sabe o que me chama a atenção nessa mulher? Ela não se acomoda em viver uma sobrevida. Ela luta com tudo para poder viver numa condição melhor que ela está, para poder superar o momento que ela está vivendo. Deus trouxe alguém aqui nessa tarde e ele está dizendo, fica viva. Mas não faça isso de qualquer maneira. Não carregue a sua vida como quem carrega um fardo. Pega na mão dela, vai, pega. Fecha o corredor, estende aí até a próxima, vai. Pega a mão dela, olha pra ela e diga pra ela, sobreviva. Sacode ela e diga, fica viva. Continue lutando. Levante a sua mão que eu estou sentindo graça de Deus pra ministrar. Guerreie pela sua vida porque dias melhores virão. Este lugar e esta área da sua vida que está sendo minada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, a palavra de Deus nesta tarde é vai estancar. Vai estancar. Camila, e o que eu faço para isso acontecer? Nós precisamos guerrear contra este mal. Tem males que são físicos, tem outros que são espirituais, existem outros que são emocionais. Somos dotados de espírito, alma e corpo. Cada um tem suas necessidades. Você não pode espiritualizar o que é emocional e não pode tratar como emocional aquilo que é espiritual. Você também não pode agir com esse corpo carnal como se ele fosse espírito, porque não é. Você é gente, você é carne, você é sangue. Rebai, Canamassúria. E eu vejo Deus fazendo um alinhamento em mulheres hoje aqui entre espírito, alma e corpo. Tem coisa que você está dizendo é demônio e Deus está dizendo é emocional. Há outras que você está dizendo é espiritual e Deus está dizendo não é, comportamental. Essa mulher entende. Um milagre vai ser executado na vida dela. E sabe o que me chama a atenção? Nós temos a impressão de que todo milagre, em razão, obviamente, de ser extraordinário, é o tipo de coisa que é provocado quando a gente menos espera e acontece quando a gente menos programa. Na verdade, na maioria das vezes, a gente acredita que um milagre para acontecer na nossa vida, numa área que a gente não tem possibilidade de melhorar, vai acontecer à medida que a gente se aproxima do sofrimento, como se milagre fosse para quem precisasse. Não, Deus vai ver que eu estou chegando no meu limite e vai fazer um milagre. Não, Deus vai ver que eu não aguento mais e vai fazer um milagre. Só que o que eu vejo aqui é esta mulher provocando e agendando a hora do milagre. Não, gente. Ela já está no limite de seu sofrimento, mas não é isso que provoca o milagre. Ela já está no 12º ano de sua dor, de sua hemorragia, de sua segregação social, de sua tristeza, de seu abandono emocional. Eu estou falando de uma mulher que provavelmente já não tem marido, e se tivesse, já tinha 12 anos que não tinha vida conjugal. Eu estou falando de uma mulher que se tivesse filhos, já não era assistida pelos seus filhos. Eu estou falando de uma mulher que já não bota o pé no pátio de Jerusalém. Eu estou falando de uma mulher que já não celebra a Páscoa. Eu estou falando de alguém que já não está diante de um sacerdote há 12 anos. Aonde mais o sofrimento dessa mulher podia chegar, ela não está esperando o milagre vir, baseada no nível de sofrimento que ela tem. A Bíblia vai nos informar, e pelo contexto que nós vamos ver, tudo na vida dela vai acontecer baseado no que ela programa, não no que Deus programou, baseado no sofrimento dela. Pode olhar aí o texto. A mulher enferma, a mulher há 12 anos padecendo de uma hemorragia, mas o texto diz... Porém, diz assim o texto, ouvindo falar de Jesus. Vai ouvindo aí, eu tenho algo novo aqui.
Porém, ouvindo falar de Jesus. Veja, tudo que ela estava prestes a viver não veio através do que ela via, mas veio por intermédio daquilo que ela... Desde ontem Deus está falando aqui sobre apurarmos melhor os nossos ouvidos. Costumo dizer que se os olhos são a janela da alma, como nos afirma a palavra, o ouvido é a boca. É pelo que você ouve, é através do que você ouve que a sua alma se alimenta. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: você pode programar a execução de um milagre filtrando o que você ouve. Aquilo que animou ela, pastora Samira, aquilo que levantou ela, aquilo que lhe deu ânimo, aquilo que deu força, aquilo que deu vigor, aquilo que fez ela acordar e dizer que ia sair de casa, aquilo que fez ela criar uma ideia fixa de fé, dizendo para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei curada, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei curada, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu serei curada. Ela não disse isso para ninguém, o texto diz que ela dizia isso para si mesma. Aonde isso foi gerado? O que ela falava foi gerado por intermédio daquilo que ela... Porque o que você fala retrata o que você... Tem gente que só para fazer fofoca. Por quê? Porque só ouve. Só tem como interessante o vício do prazer de falar mal da vida dos outros, porque isso é viciante. Te dá o poder de deter a informação. Então você já chega pro outro dizendo: tá sabendo? Te dá a sensação de poder, de informação, mesmo que seja irrelevante, mesmo que não seja importante. E por que isso? Porque está inserido dentro de contextos aonde só se ouve isso. Há outras pessoas que só falam de dor, há outras pessoas que só falam de morte, há outras pessoas que só falam de dores. Por quê? Porque estão inseridas dentro desse ambiente. Cada um fala daquilo que ouve, daquilo que é ministrado. Aí a pergunta que o Espírito quer fazer aqui é: o que você anda ouvindo? A quem pense: irmã Camila, fica comigo um dia para você ver o que eu como. Eu não preciso saber o que você come para saber como sua alma está. Eu só preciso saber o que você ouve para saber como ela está. Existem níveis de depressões que são realmente causados pela baixa de substâncias neurais, cerebrais, coisas que quimicamente falando precisam de uma reposição, de um medicamento. Estou falando aqui sobre ciência. Agora, existem outras que são provocadas. Você só ouve notícia de tragédia todo dia. Você mergulha nos jornais. O jornal que você vê, ele torce sangue a cada tarde. Morreu aqui, derrubou ali, bateu aqui, é só tragédia. E você fica ali vidrado. Não regula o seu tempo de notícia, não. É o dia inteiro. Você faz parte do grupo de WhatsApp de quantos morreram em Recife, de onde caíram em Abreu e Lima. Tem um aplicativo agora, aonde você tem que saber aonde bateu e aonde está o corpo. E tem gente que sai de casa para ver corpo. Aonde? Foi o que? No viaduto? Vamos lá agora. Aí vai. Aí depois dorme, tem pesadelo. As crianças não ficam bem. O emocional não está preparado para gerir isso na capacidade ou na medida com que você absorve. Aí daqui a pouco não quer sair sozinha, não quer vir para a igreja, não compra o pão na padaria, não faz nada e diz: é demônio. Pois eu te digo, não é demônio. É uma área da sua vida que foi minada porque você não filtrou o que você ouvia. Mas Camila, mas o demônio se aproveita. Se não dando brecha ele quer entrar, você imagina com a porta aberta. E desculpa, mas eu vou falar, tem gente abrindo a porta de tanta brecha, puxando a cadeira e dizendo: toma um cafezinho comigo aqui. O que você tem ouvido? O que você ouve determina as suas decisões. O que você ouve vai te fazer instruir o conselho a outras pessoas. Todos os milagres normalmente são precedidos por uma instrução. Tem gente que quer retalhar a gente. Esse povo não tem o que fazer não, 7 dias na igreja. Essa mulher não tem uma roupa para lavar não. De domingo a domingo, de semana a semana lá na igreja. Só ouve falar de Jesus, só ouve pregação. Fica sentado para ouvir, fica sentado só para ouvir. Aí ouve louvor, ouve palavra, ouve oração. Faz oração, prega a palavra, canta louvor. É só Jesus, Jesus, Jesus. É por isso, é porque eu só ouço Jesus que minhas contas estão pagas, minha casa está liberta, meu marido está guardado, minha vida está guardada. Pega na mão dela e diga: ouça mais Jesus. Ouça mais Jesus, ouça mais de Jesus. Solta Jesus na tua casa na hora da faxina, solta louvor na hora da adoração. Ouça Jesus, pregue Jesus, cante Jesus, adore Jesus, ore a Jesus e ouça falar dele. Aleluia! Tem gente que se irrita
você só fala de Jesus, deve ser porque eu só ouço falar dele. E por que eu vou querer falar de outra pessoa? Aí, irmã Camila, tem que ter uma vida social. Pois é, mas a minha vida social diz que ele é um nome sobre todo nome. E quando a gente clama o nome dele, ele tem todo o poder. Aí eles não querem que a gente manifeste isso. Mas quando a coisa aperta, abadacémio, e nada mais tem jeito, alguém diz, vai lá em casa, traz uma palavra. Eu fui educada no meio de algumas irmãs, espiritualmente falando, que a maioria delas não tinha a terceira série do ensino fundamental. Elas não tinham muita retórica, muito vernáculo, não tinham muito traquejo, mas elas passavam a vida ouvindo falar de Jesus. E eu, às vezes no início da fé me constrangia, porque tipo, você está na padaria comprando pão e do nada elas puxavam um assunto na fila, só para falar de Jesus. Tinha uma delas que já morre do Senhor, já dorme no Senhor. E eu, morreu também pro Senhor. Já dorme no Senhor. E ela, quando começava com essas conversas, a gente no shopping, comendo casquinha. E ela olhava pro atendente e puxava assunto. Não era para falar do clima, não era para falar do tempo, era só porque ela queria um gancho para falar de... Aí eu olhava para ela e eu dizia, Concha, nada a ver. Estamos aqui no shopping comendo uma casquinha. Daqui a pouco o assunto rendia. Aí a pessoa, por exemplo, numa ocasião dessa, dizia, eu estou afastado, eu estou desviado. Você quer voltar para Jesus agora? Aí a pessoa dizia, mas tem um culto, tem algum lugar que eu possa ir? Ela, não, agora, vem cá no cantinho. Aí a pessoa dizia, meu patrão vai me pegar, não vai não. Uma autoridade que lhe era muito própria. Vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Já vi doutores, mestrados, gente muito importante, que passou a viver um renovo, uma transformação em sua vida desde o dia em que ouviu falar de... E o que é que se ouvia falar dele? Ora, se ouvia o que ele fazia e o que é que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus tocava. Jesus se movia de compaixão. Já corria naqueles dias a fama dele. Falamos isso ontem em Lucas capítulo 5. E qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus era a fama de alguém que curava, alguém que libertava, alguém que tinha poder e autoridade para fazer coisas que nunca antes foram vistas pelos olhos dos homens. Então todas as pessoas queriam estar com ele. Toda a multidão, diz o texto, que o apertava. Por quê? Porque sabiam o que ele fazia. E ela agora também é ciente do que ele faz. Jesus cura. Baseado no que ouve, ela toma uma decisão. Completa para mim, por favor. Baseado no que ela ouve, ela toma uma... Quando você ouve uma palavra, quando você participa de 7 dias de congresso como esse, quando você está diante de uma instrução de Deus, você não pode só ouvir e sair daqui dizendo, tá culto bom. Você não pode só ouvir e sair daqui dizendo, essa palavra até que foi bacana. E olha, Deus usou fulano. Não, o Senhor está dizendo, ok, mas qual é a decisão que você vai tomar agora baseado no que você ouviu? A palavra de Deus, diferente de qualquer outra palestra, de qualquer outro assunto, é uma palavra viva que uma vez ao ouvi-la te dá poder para decidir coisas antigas. Te dá poder para sentenciar ou inaugurar situações na sua vida. E o Senhor está dizendo qual é a decisão que você vai tomar hoje, baseado no que você está ouvindo. Ela toma a seguinte decisão, eu vou ser curada. Ela não toma, eu acho que eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Agora, como é que você vai curar? E é aqui que a gente vê a manifestação da prudência que está aí na camisa de vocês.